esse texto é um texto muito conhecido, né? Ele é um texto que ele é um divisor de águas na teologia. Como assim, pastor? Por que um divisor de águas? Porque é o primeiro momento em que Jesus fala realmente do que vem em detalhes do que a salvação produz. Do que a salvação, o plano traçado pela Trindade gera na vida do ser humano. O que realmente acontece? Então por quê? Porque ele diz aqui algo muito, muito forte, né? Que ele diz o quê? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, isso é muito sério, é muito forte. E ele tratou isso com alguém que não era o acaso. A primeira coisa que eu vejo aqui é a maravilha do amor, do desdobramento de Jesus no seu ministério. Por quê? Ele multiplica pão para uma multidão, ele cura muitos enfermos na porta da casa da sogra de Pedro, ele vai jantar na casa de um fariseu, ele frequentava a casa de Lázaro, ou seja, pessoas ricas, influentes, ou seja, ele atendia desde o mendigo, desde aquele que era leproso e os curava, até aqueles que pertenciam à alta sociedade. Mas ao mesmo tempo que ele atendia grupos e multidões, ele para atender uma pessoa. Ele para atender esse homem chamado Nicodemos, ele desvia o seu caminho para falar com uma samaritana, ele atravessa o lago, o mar da Galileia, para falar com um homem, o gadareno, para libertar um homem. Ou seja, eu vejo um Jesus disposto a propósitos específicos para uma pessoa. Por que isso? Por que para uma pessoa? Porque nós nunca podemos nos esquecer que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E que o Senhor tem propósitos nas vidas das pessoas. E que muitas vezes Ele cria uma situação por causa de uma pessoa, para aquela pessoa ser salva. Ou seja, Ele faz isso de uma maneira tremenda. E aqui, nesse encontro, à noite, que Nicodemos vai até ele, a gente vê a mesma coisa. E quem é Nicodemos? Nicodemos é alguém que eu tenho que entender, primeira coisa, ele é mestre. O texto aqui que eu li diz que ele é um dos principais dos judeus, mas uma outra tradução diz que ele é príncipe dos judeus, ou seja, ele é cabeça de família, cabeça de tribo. Ele era alguém que tinha influência por conta da linhagem dele. Ele era alguém que a Bíblia diz que ele era mestre, porque o próprio Senhor fala assim: você é mestre, ou seja, você ensina. Ele era alguém extremamente capacitado, culto, rico. Porque quando Jesus vai ser sepultado, ele leva 100 libras de aloés e mirra para que Jesus fosse preparado o seu corpo. 100 libras é aproximadamente 34 quilos. Calcula-se no dinheiro daquela época que esse era o valor dessas 34 libras desse produto, era uma quantidade muito grande, daria aproximadamente 30 mil denários, ou seja, um denário era uma diária de um trabalhador, de um ajudante geral. E ele investiu 30 mil libras, ou seja, 30 mil dias. Eu nem vou contar quantos anos dá isso. De dinheiro, de um trabalhador. Ou seja, ele era alguém rico. Ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio, ele era composto por 71 homens, cabeças, líderes de Israel.
Um deles era o sumo sacerdote e outros 70. Eles eram tipo o Supremo Tribunal. Eles eram os responsáveis por por ensinar e julgar as causas religiosas. Eles definiam o que era certo, o que era errado à luz da palavra. Eles julgavam as causas civis e as criminais. Roma dava essa autonomia para eles, para que houvesse paz e aliança, para que o povo colaborasse, porque o povo o seguia. E eles tinham essa autonomia também, por quê? Porque quando Roma conquista Israel, e ela se depara com a cultura e com a lei de Israel, a Torá, ela faz uma análise e ela descobre o quê? Que a Torá, a lei de Israel, era a mais ética, a mais correta, a mais perfeita. Então eles levam isso para Roma e começam a usar isso no Senado. É chamado, e transformam isso naquilo que é chamado de direito romano. O direito romano faz parte das leis de todo o Ocidente. Inclusive a base da legislação brasileira é o direito romano. E ele era alguém que fazia parte do que era certo e errado e definia essas coisas. Dá para você ter uma noção da envergadura de quem é esse homem? E ele chega até Jesus dizendo o seguinte: olha, o que o senhor faz, Deus está com o senhor, senão não faria. Agora, qual é o grande problema? Esse texto, ele narra uma questão bíblica, que muitas vezes, irmãos, tem estado em desuso no nosso meio. Que muitas vezes os pastores não têm se arriscado a tratar de uma maneira tão aberta. As pessoas hoje têm uma certa preocupação, porque nós não podemos magoar, nós não podemos ofender, e nós estamos criando uma igreja longe daquilo que o Senhor espera para a igreja da última geração. E nós não podemos permitir isso no nosso meio. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é capaz de dividir o que é certo, o que é errado, o que é alma, o que é espírito, juntas e medulas, como diz Hebreus 4:12. Ou seja, eu não posso negligenciar a verdade bíblica para você. E muitas vezes as instituições, as igrejas têm feito isso por quê? Primeiro, muitas vezes as pessoas ficam focadas só no material. O ter é o carro que você quer, a casa que você quer, o emprego que você quer, a esposa que você quer, o marido que você quer, o curso que você quer, é tudo o que eu e você queremos para essa terra. E nós nos esquecemos de uma coisa importante: vós não sois desse mundo, como eu desse mundo não sou. Nós somos peregrinos. Você sabe o que é peregrino? É alguém que anda numa terra que não é dele. Embora o próprio Jesus diz: comam, bebam, se casem, trabalhem, mas não seja isso que ocupe o vosso coração, porque não é esse o foco da mensagem. Isso que eu estou falando, pastor, o senhor está despregando o que o senhor prega? Não! Deus quer te abençoar, Deus quer abrir portas, Deus quer que você exerça a sua fidelidade, a sua fé, através do seu dízimo, da sua oferta, e Deus quer abençoar você. Ele quer dar um carro bom para você, Ele quer dar uma casa boa para você, Ele quer dar um emprego bom para você, Ele quer dar uma família estruturada para você, mas tudo isso que Ele pode fazer e te dar nesse mundo é desdobramento, é consequência do que você vai ou não entender dessa conversa entre esses dois homens, o Filho do Deus Altíssimo e Nicodemos. Como você vai lidar com isso? Porque isso é muito sério. Nós vivemos num mundo muito, né? A igreja hoje ela está sendo bombardeada por quê? Por duas coisas: informação, que muitas vezes desinforma, e por uma necessidade para esse mundo. Há lugares que, se você entrar e dizer assim: Jesus está voltando, as pessoas podem convidar você a sair, porque está bom. E não é isso que o Senhor quer.
O Senhor quer que eu e você possamos aprender e entender a raiz dessa conversa. E Jesus não é de dar rodeios. Ele chega e diz assim, ó, importa-vos nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Ele diz assim, ó, se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é isso? Se você não se converter, filho, não é ser salvo. Deus permite a salvação para algumas pessoas no leito de morte, como foi para o ladrão na cruz. Mas para você que está aqui essa noite, não é assim. Você está tendo o privilégio de conhecer, de caminhar, de usufruir da presença, da comunhão, de gozar uma comunhão com o Senhor. Então o que eu tenho que aprender? Que se eu não nascer de novo, eu não vou ver o reino de Deus. Que é isso? Eu não vou para o céu. Tem que nascer de novo. Você não pode achar que você é salvo. Você não pode, hoje eu estou me sentindo salvo. E amanhã? E ontem? E se Jesus tivesse vindo ontem? E se vier amanhã? Eu entendo. Não é eu entendo, eu tenho convicção. Salvação é uma questão de convicção. É uma questão de ter o entendimento de que se é alguém nascido de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, o meu corpo nasceu proveniente dos meus pais, do meu nascimento, da gestação que eu vivi, daquilo que eu estou vivendo, do meu crescimento, amadurecimento, da minha maturidade. Isso é minha carne. Mas a minha carne também tem vontades, tem desejos, eu quero coisas que nem sempre estão de acordo com a palavra de Deus. E aí é que entra a grande luta do homem. De um lado, a palavra de Deus, a vontade de Deus, a direção de Deus, que é o quê? A vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, que é a direção de Deus, que é o que é bom e é o que vai dar resultado. Do outro lado é a minha natureza, a minha vontade, o meu desejo de fazer as coisas e o meu entendimento achando que Deus vai entender porque eu quero. E aí surge no nosso meio os crentes, os mimados do supermercado. Já viu os mimados do supermercado? É aquela criança que se joga no chão do supermercado, da loja americana, do shopping, da onde ela estiver, e ela grita, eu quero, eu quero. E se Deus não fizer, ela larga Deus. Se Deus não der, ela larga Deus. E se Deus tirar o que ela não quer que seja tirado, ela larga Deus. Simples assim. Por quê? Eu não aceitei o que Deus fez. Quem somos nós? Para Deus perguntar, você aceita que eu faça isso na tua vida? Não. Deus não vai fazer isso, nem comigo, nem com você. O grande problema é que as pessoas não estão entendendo isso. E muitos cristãos não estão querendo isso. Que é o quê? Que ele cresça e eu diminua. É a palavra profética para esse ano da Igreja do Evangelho Quadrangular. Que ele cresça e eu diminua. Nós estamos tendo dificuldade de dizer, seja feita a tua vontade. Assim na terra, ou seja, na minha vida, como o Senhor manda no céu, o Senhor vai mandar aqui também. Nós estamos tendo dificuldade para isso. Quando eu falo nós, talvez não necessariamente você ou eu. Talvez em alguma área, algumas pessoas, mas uma igreja que muitas vezes tem tido essa dificuldade. E aí Jesus chega, como a gente costuma dizer, deu no meio. Se você não nascer de novo, você vai para o inferno. Ou seja, você chegou aqui cheio de dúvida, cheio de preocupação, cheio de confusão na sua cabeça. Você veio aqui para querer saber por que o que eu estou fazendo dá certo. E o que você aprendeu
desde a sua mocidade não está dando certo. Você veio aqui para saber por que os demônios as pessoas são libertas dos demônios, porque os paralíticos andam, os cegos enxergam, os surdos ouvem. Por que a minha palavra está gerando mudança de vida? É simples, você tem que nascer de novo, senão você vai para o inferno. Simples assim. E essa necessidade de a gente entender essa proximidade que Jesus quer que eu e você tenhamos, é que durante os domingos de julho eu quero trazer para você uma série de mensagens que são encontros que Jesus teve com pessoas. E o primeiro encontro eu quero falar justamente de Nicodemos, por quê? Porque é um recomeço. E talvez você tenha que recomeçar. Ou em alguma área, ou em alguma situação, ou de uma maneira total. Entenda-me uma coisa. Eu não posso, Jesus não se preocupou com o dinheiro dele, com a reputação dele, com o posicionamento social dele. Meu irmão, se eu me preocupar com qualquer coisa desse tipo, eu não sou digno do evangelho que eu quero seguir, do Jesus que me salvou. Então eu não posso estar preocupado em, será que o Valdir vai se magoar que eu vou falar para ele? Será que a Melissa, a Milena, é Milena que chama sua irmã? Milena é você. A Melissa, a Larissa. Será que o Dejaime, ou será que o Rones, ou será que a Bruna vai ficar bravo que eu vou falar? Irmão, se eu começar a pensar desse jeito, eu vou me tornar escravo dos desejos humanos de muita gente. E eu não posso fazer isso. Porque tem uma sala VIP no céu me esperando, está lá em Hebreus 13. E a sala VIP lá não tem castanha, não tem amêndoas. Não, a sala VIP lá é para outra coisa. Não tem frios, presunto parma. A sala VIP lá é para reunir os pastores e dizer assim, o que você fez com o rebanho que eu te dei? Por que o fulano não está aqui? E não adianta querer eu falar, não sei. Eu tenho que saber. Então, se tem alguém nessa terra que ama a sua vida, sou eu. Se tem alguém nessa terra que quer ver você dar certo, indo para o céu, sou eu. Se tem alguém que quer ver você profundamente abençoado e feliz, sou eu. Por quê? Porque isso é bom para você e para mim. E se a pessoa não for, pastor, ela não vai porque ela não quer. O livre-arbítrio é nosso. A vontade é de Deus. Mas sou eu que faço as minhas escolhas. E tudo aquilo que eu faço gera desdobramento. Todas as minhas escolhas geram consequências. Então vamos entender isso aí. O que acontece? Essa objetividade de Jesus, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O problema é esse, a diferença de visão. Jesus falou, você tem que nascer de novo para ver o reino de Deus. E aí o Nicodemos, eu tenho que voltar na barriga da minha mãe, sendo velho? Jesus já quebra a teoria da reencarnação. Não é isso, filho. Não é nada disso. Você tem que ter uma experiência. Nascer de novo. A Bíblia diz que nós nascemos estranhos às alianças. E sem Deus no mundo. Mas a palavra de Deus diz que quando a gente nasce de novo, qual é o primeiro efeito do novo nascimento? Do entendimento de que Jesus morreu por mim, que Ele derramou, Ele ficou pendurado na cruz. Ele mesmo fala para Nicodemos, mais adiante no texto, assim como a serpente foi levantada no deserto por Moisés, para que aqueles que estavam sendo picados pelas serpentes olhassem e fossem curados, o Filho do Homem, quando for levantado, vai atrair muitos a Ele. Ou seja, o que eu tenho que entender? Quando eu aceito a salvação, quando eu aceito a cruz na minha vida, e digo, eu vou aceitar a Cristo, significa o quê? Tem que haver mudança.
Você não pode, eu não posso ser uma incógnita. O reino de Deus é sim, sim, não, não. As coisas do Senhor são sérias e são santas. E não é porque o mundo está informal, não é porque as coisas estão mudando que os padrões divinos mudaram. Não, eles não mudaram. Então vamos lá. 2 Coríntios 5,17 diz assim, ó. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então presta atenção. Salvação, aceitar Jesus, vai muito além de uma frase de efeito. Vai muito além de um momento, de uma emoção. Você quer aceitar Jesus? Vem aqui, ora comigo, faz oração da confissão, glória a Deus. Domingo que vem tem batismo, estou dando um exemplo, ainda não tem. Batizou, pronto, é salvo. E aí? Doravante. O que você faz da sua vida dali para frente? É como você conduz a sua vida. É uma transformação e é um processo que começa de maneira imediata. E nunca visto antes por você. O grande problema é esse. Você não pode ser aquele sujeito indefinido. Aceitou Jesus. Abraçou a salvação. Ele quer tirar dor, Ele quer tirar angústia, Ele quer tirar depressão, Ele quer tirar sofrimento, Ele quer tirar miséria, Ele quer tirar a tristeza. E Ele faz tudo isso. Ele quer reverter o quadro, Ele quer restaurar o casamento, Ele quer dar disposição, saúde, força, direção para viver. Ele quer te dar uma vida e vida em abundante em Cristo Jesus. Ele quer fazer tudo isso. Mas para Ele fazer isso, Ele tem que entrar na sua vida. E quando Ele entra na sua vida, Ele começa a fazer. E quando Ele começa a fazer, começa a haver mudança. Como por exemplo, a transformação de caráter. E aquele que mentia, não mente mais. O que roubava, não rouba mais. O que prostituía, não prostitui mais. O que errava, procura não errar mais. Porque ele entende que ele passa a ser o quê? Templo do Espírito Santo. E sendo templo do Espírito Santo, você não vai viver de maneira errada. Porque senão o Espírito Santo vai desocupar o templo. E você vai virar casa de demônios. Pastor, todo desviado vira um bom encapetado, irmão. Porque é simples, a casa foi limpa. A casa foi limpa, foi arrumada, organizada. E aí depois o que o cidadão faz? Bota o Espírito Santo para fora. Por quê? Ah, ele não botou. Botou sim. Abandonou a fé, trocou Jesus pelos seus prazeres, por sua vontade, por seus desejos, por suas direções. O Espírito Santo vai sendo apagado, vai sendo diminuído. Isso é um processo, não é do dia para a noite, não é de manhã para de tarde. É um processo. E qual é o resultado disso? O Espírito Santo vai embora. Ah, o fulano perdeu a salvação. Não, irmão, ninguém perde salvação. Salvação é uma coisa que simplesmente a pessoa abandona. Eu já disse, perder é você pegar isso aqui, largar num canto e não sabe onde colocou. Abandonar é, eu não vou mais mexer com isso. E vou fazer outra coisa. E aí o que a pessoa faz? Ah, o culpado é o pastor, a pastora, o diácono, o músico, a cantora, a igreja, o endereço, a porta, o prédio. É sempre alguém. Não! Eu não posso contar detalhes das minhas experiências com Deus, mas eu posso falar para você, não! E não é não. Ou você tem que entender que a partir de hoje você tem que olhar, existe um tempo na palavra de Deus que tem que ser lema na sua vida, tem que ser rema no seu coração. Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Deixa eu achar aqui, porque não estava no contexto do esboço, mas eu vou ler para você.
Esse texto eu ganhei de presente no meu primeiro aniversário. Eu me converti em abril de 86, mas quando foi em março de 87, eu ganhei esse texto de presente para Jesus. Diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, da vergonha, e está sentado à destra de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Meu irmão, não deixa justificativa, porque fulano me pisou na bola, porque fulano me traiu, porque a igreja é isso, porque o pastor é aquilo. Meu irmão, se você for esperar de mim aquilo que você tem que esperar de Deus, eu tenho que dizer para você, você vai se arrepender. Eu sou um ser humano, eu vou falhar, eu vou desapontar, eu vou me distrair. Será, pastor? Sim. Um dia eu estou passando de carro em Rio Claro, há muitos anos atrás, morava lá ainda. A minha mãe estava no ponto do ônibus e fez assim para mim. Eu olhei e não vi ela, e fui embora. Se eu larguei a minha mãe no ponto de ônibus, eu não vou pisar com você? Eu posso passar por você e falar oi, e não vi que você é você, porque eu sou um ser humano. Talvez você vai esperar, o pastor vai fazer isso para mim. Eu não vou fazer, por quê? Porque eu não sou Deus. Mas eu vou lutar por você, eu vou orar por você, eu vou brigar por você, eu vou zelar por você, eu vou pregar a palavra de Deus para você, e por cada um que chegar, por cada um que adentrar por essas portas, e quiser viver um propósito de Deus na sua vida, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa estaremos aqui, só que isso não significa que eu vou te agradar. Por quê? Porque você tem que nascer de novo. O seu caráter tem que ser transformado, o caráter tem que ser moldado. Não, irmão, o que tem que ser moldado é personalidade. Caráter tem que ser transformado. Caráter é os valores, é aquilo que você faz. Personalidade é como você faz. Personalidade é a sua maneira de ser. Aí tem aquele que é o quê? Tímido, introvertido, doente de alma. O Senhor vai curar. Vai trazer uma restauração. Porque você não mandou currículo para nascer na sua casa. Você nasceu. E de repente você trouxe desde a infância uma carga tremenda. E a conversão, o nascer de novo, vai curando você. E vai mudando as histórias. Agora, caráter? Não. Caráter, o sujeito chega e fala assim: não quero mais, não vou beber mais, porque eu sou nova criatura em Cristo Jesus e não vou entristecer o Espírito Santo. Por isso que eu falo para você, irmãos, você veio para Jesus, você se entregou para Jesus, larga logo os vícios e as manias, porque o que você não largar no começo, você vai arrastar o resto da vida na sua vida. Seja bebida, seja cigarro, seja qualquer vício. Você vai lutar contra ele a vida inteira. Ei, pastor, mas não é difícil, não é fácil. Jesus nunca falou que ia ser fácil. Ah, mas acontece que eu penso, não importa o que eu e você pensamos. Importa que tem um céu para a gente ir. E para a gente passar na porta, a gente tem que estar coberto com o sangue da promessa. De vestes brancas, salpicados do sangue, com palmas nas mãos, e glorificando a Deus, e vendo aquele trono de glória, onde nós vamos viver pela eternidade, sem choro, sem dor. Todo mundo gosta de cantar essa música, né? Tristeza e dor, nunca mais. Mas sai daqui e fica metendo a mão em tudo quanto é porta para prender o dedo. Está entendendo a metáfora? É mudança de conduta. É mudança de conduta. Não, peraí. Agora eu sou templo do Espírito Santo. Não, vem cá, meu bem. Vem cá, meu bem, não. Você está amarrado em nome de Jesus. Sai para lá, demônio. No meu corpo você não toca mais. Ah, mas é o amor. Ó, irmão, amor e tempero tá assim, ó. Né? Musiquinha do Sazon lá, né?
Para com isso. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Exatamente, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Se você for para o céu, você vai para o céu porque você ama Jesus. Se você for para o inferno, você foi sozinho. Isso é tão sério, é tão importante, que quando eu estava no processo de evangelismo, a família que me evangelizava, teve umas 2 vezes que eu chegava na casa, porque tinha reunião de oração, culto, célula, eu chegava, eles olhavam para mim, o dono da casa chegava para mim e falava assim: você não foi para o inferno ainda? Por isso que às vezes o pastor é meio firmão para falar. Eu sou de uma outra geração, tenha paciência comigo. Mas é amor. Eu falava: calma, o inferno é longe. Era cínico ainda por cima. Até que um dia a irmã chegou para mim e falou: eu tenho uma palavra para você. Aliás, eu tenho um pedido para te fazer. Você tem vindo na minha casa várias vezes na semana, durante mais de 1 ano. 1 ano e meio, eu não me converti, irmãos. Eu quero te pedir para não vir mais. Não quero que você venha mais. Eu falei: por quê? Eu fiz alguma coisa? Ela falou: não, você não fez nada. Absolutamente nada. E é por isso que eu quero que você não venha mais. Como assim? Você passou a fazer parte das reuniões. Nós temos os nossos estudos bíblicos. Você vê as nossas orações. Você ouve a pregação. Você tem uma convivência com o mover do Espírito aqui. Na igreja eu não entrava, no culto eu não entrava. Eu morria de medo de entrar na igreja. Porque eu sabia que o dia que eu entrasse eu ficava. E aí então ela falou para mim: o problema é esse, você está tendo familiaridade com o Senhor, mas não está tendo comunhão e nem intimidade. Está crescendo, e isso é muito sério porque pode acontecer na vida de qualquer um. Está sendo crescido uma casca no seu coração. E essa casca faz com que você se habitue a ver Deus operar na vida das pessoas. E isso vai fazer com que você se cauterize. Você vai ser cauterizado para o Senhor. Sabe o que significa isso, Alexandre? Eu tinha 19 anos. Você não vai se converter. Você vai viver uma vida sem a graça de Deus. E lá na frente, na sua velhice, Deus vai honrar a nossa oração. E você vai, se houver tempo, se converter lá na velhice. Mas você não vai para o céu. Quando eu uso a igreja para ser, presta atenção no que eu vou te falar. Quando você usa a igreja, o culto, para aplacar, ou seja, consolar a sua mente, achando que você está certo, e para dar um refrigério na sua vida, porém, sem mudança de vida, você está fazendo a casca crescer no seu coração. Qual o resultado disso, pastor? Você não vai ficar crente, você vai ficar cretino. Não é crentinho, é cretino. Como assim, pastor? A palavra de Deus vai bater em você e cair no chão, feito bala no peito do super-homem. E você não vai se converter. Se não houver mudança de vida, e essa mudança de vida é sobrenatural, e tudo aquilo que é sobrenatural tem definição: dia, hora, momento. Não importa quantos anos você tem. Se você tem 5 anos, que foi a idade que as minhas filhas se converteram, você tem 50, você tem 70. Teve um dia que você sentiu Jesus de uma maneira diferente. E aquele dia você se sentiu sujo, pecador, impuro por dentro. E disse: eu preciso do perdão dos meus pecados. Como diz um cântico muito antigo: eu era pobre, perdido e pecador. É você se entender indigno. É você se entender improvável. É você se entender não merecedor desse amor, que é único, que é tremendo. Esse amor que não tem tamanho. Como diz o Paulo,
Ó profundidade das riquezas e da sabedoria, do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e impenetráveis os seus pensamentos. Quem primeiro deu a ele para depois receber? Porque dele, por ele e para eles sejam todas as coisas para sempre. Amém. Ou seja, é o amor de Deus de maneira imensurável, incondicional. É um amor desesperadamente apaixonado de Deus pela sua vida, e esse amor tem que ser retribuído. De que maneira? Senhor, eu quero mudar a minha história, eu não quero mais ser uma vida mediana, eu não quero mais ser alguém que era como sou, mas eu quero ser alguém novo. Eu preciso nascer de novo, eu preciso dizer não para o pecado, eu preciso dizer não para as coisas ruins, eu preciso dizer não para aquilo que acaba com o teu espírito dentro de mim. Eu quero voltar ao primeiro amor para alguns aqui, eu quero aceitar a Cristo para alguns aqui e mudar a minha história. E presta atenção, você não tem que dar satisfação de ninguém, porque ninguém aqui vai levantar para pagar teus boletos. É Deus que vai cuidar de você, é Deus que vai salvar a sua vida, é Jesus que morreu na cruz por você, e é Ele que vai dar condições para você viver. Vem. É mudança de posição, é uma nova vida para tudo. E é completo. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto não racional. Presta atenção, o teu corpo, a tua mente, o teu coração, o teu entendimento é um culto racional. Mas presta atenção, culto racional não é de quarta e domingo. É culto diário. Aonde você tem pisado? Aonde você tem andado? O que você tem falado? O que você tem olhado? O que você tem... Irmãos, eu não estou acusando, isso é para mim. Porque a Bíblia diz que aquele que está em pé tem que olhar para não cair. Nós não podemos achar que estamos aqui a passeio e que na hora H, na hora H dá certo, lá na frente eu resolvo, amanhã eu abro meu coração para Jesus. Eu me lembro de uma história do pastor Adolfo, contando lá em Rio Claro, na minha mocidade, chocado. Ele disse, era num culto de sexta-feira, ele disse assim, domingo, o moço veio aqui na frente depois do culto e falou: pastor, eu não vim na frente aceitar Jesus, mas eu quero dizer para o senhor, e lá tinha culto de quarta, de sexta, que na quarta-feira, eu vou voltar aqui para aceitar Jesus. Ele falou: vamos fazer isso agora. Ele falou: não, é quarta-feira, pastor. Quarta-feira eu quero ir lá na frente para o senhor orar comigo e aceitar Jesus. Eu falei: tá bom. E o rapaz foi embora. Terça-feira ele pega o diário do Rio Claro na mão e está lá, foto do moço, jovem atropelado, morre, atropelado por uma carreta. Era a foto do moço. E ele disse isso de público: se ele foi para o céu eu não sei, se ele não foi, não sei também. Pode dar tempo, pode não dar tempo. Se a trombeta soar, não vai dar tempo. E eu lembro quando a Rebeca tocava sax, e tinha o pessoal, às vezes até o Dejarme também, quando está tocando a clarineta, faz assim com a boca, né? Irmãos, os anjos já estão fazendo assim, tá? Com a trombeta na mão já estão, salivando. Então não deixa para depois, não. Não vão brincar em serviço. Mas o que tem? Todo mundo faz. Se as pessoas querem ir para o inferno, elas vão. Mas agora é moda. Jesus falou da palavra moda alguma vez? Ele fala de decência, de indecência, Paulo fala. De organização, de princípios. É sério, igreja.
Trata-se de uma nova maneira de pensar segundo Deus. Você está procurando entender no seu dia a dia e aprender como Deus pensa, para pensar segundo Deus. A igreja está cheia de achólogos. Não, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo. Está que nem aquele jogador do 15. Os mais antigos conhecem essa história. O repórter chegou para ele e falou: fulano, o que você achou do jogo? Ele falou: eu não achei nada, mas o ponta esquerda achou uma correntinha. Está todo mundo querendo achar que achou alguma coisa. Mas eu pergunto para você, quando alguém te pergunta algo, você responde: a palavra de Deus diz? Há muitos anos eu entendi isso através da boca de um homem de Deus. Que tudo que nós conversávamos, um falava, outro falava, e quando ele ia falar, ele dizia, as frases dele nunca começaram dessa maneira. Que não fosse dessa maneira. A palavra de Deus diz. É falar aquilo que se conhece. Sentir segundo Deus. O que é sentir segundo Deus? É olhar para alguém e imaginar que aquela pessoa, se não se converter, ela vai para o inferno. E ir para o inferno, Arthur, não é passar um final de semana. É a eternidade. Eternidade num lugar, eu já falei isso aqui, de altíssima temperatura, porém sem luz. As trevas são palpáveis. Que a carne descola do osso e cola no osso. Tamanha temperatura. Igual quando você faz um costelão e passa no fogo, e ele solta. Só que ali solta e depois cola de novo. E não é o costelão, é o braço, é a perna, é a estrutura do corpo. O chão possui uns vermes, chamados gusanos, numa das traduções da Bíblia. Eles comem a carne humana, só que ele come e cresce. Come e cresce. Está tudo na Bíblia. E para finalizar, o lago de fogo e enxofre. Ou seja, alguém aqui já sentiu o cheiro de enxofre? É gostoso, né, Jean? Você já imaginou você habitar num lugar fétido, que cheira esgoto aberto, multiplicado por 10, pela eternidade, sem esquecer o seu nome, o nome dos seus pais, dos seus filhos, sem esquecer as oportunidades que você teve em dados momentos da sua vida, como um domingo à noite como esse, para não aceitar o amor de Jesus pela sua vida, porque você estava preocupado com valores pessoais, com aquilo que você queria fazer, ou com o que os outros iriam dizer. Enquanto isso, Jesus dizendo para você, se ouvires da voz de Deus, não endureça o teu coração. Tem que nascer de novo. Tem que mudar de vida. Tem que dar fruto. Tem que ser diferente. Porque senão não é luz, e se não é luz não clareia. Não é sal, não dá sabor. E se não for luz e não for sal, não é igreja. E se não é igreja, é o quê? É mundo. Pastor, o senhor está nervoso. Não, irmãos, eu não estou nervoso, eu estou preocupado. Estou preocupado com a alma das pessoas, estou preocupado com as pessoas que estão lá fora, indo a passos largos para o inferno, e nós vivendo como se não houvesse amanhã, como se está tudo bem. E nós estamos preocupados. E agora eu estou muito preocupado com uma nova onda que chegou na igreja. Nova onda? Sempre vai ter uma nova onda, Adriano. Que nova onda? A nova onda do espetáculo. Nós temos aqui luzes. Hoje não apertaram. De vez em quando eles tentam matar o afogado com aquela negócio lá em cima. Eu não sou contra som, eu gosto de música, irmãos. Mas eu gosto de uma ministração do Espírito de Deus, onde Ele tem louvor. Onde Ele é adorado, Ele é reconhecido e Ele tem a liberdade de ministrar.
E não um bando de gente pulando feito louco, frango com o pescoço destroncado, liberando dopamina e achando que é Deus. É dopamina. Olha que bonito, é lindo, mas é dopamina. O que é dopamina? É uma substância que você tem no cérebro, que é a substância do prazer. E que os povos pagãos antigos, e é isso que nós temos que entender, que os africanos ficam com uma batida, é uma batida que eles vão batendo, que ela vai entrando no ritmo do coração das pessoas, e depois ela vai acelerando o ritmo do coração das pessoas, de maneira que vai levando as pessoas a um transe. E aí o demônio baixa, demora 2, 3 horas para eles fazerem isso. O demônio então se manifesta na multidão. Os cultos africanos a demônios, eles invocam demônios com a música. E hoje o computador faz isso em 5 minutos, não precisa de 3 horas. E aí tem uns malucos jogando umas letras. E a igreja lá, liberando dopamina. E aí eu lembro daquela igreja de Apocalipse, que ele fala, eu estou do lado de fora. Cuidado. Você vê que eu estou muito à vontade hoje. Estou falando isso na frente da internet. E que talvez, se precisar, alguém assista isso. Mas não vá para o inferno. Porque Jesus não morreu por uma igreja tocada a dopamina. Jesus não morreu por uma igreja que concilia o seu ponto de vista e os seus afazeres, o seu querer. Jesus não foi para a cruz para você ter uma vida errada e dizer Deus me entende. Jesus não teve a dor e a morte mais horrível que se descobriu na história da humanidade até hoje, que foi a crucificação. Para você olhar para mim e falar, pastor, não é bem assim do jeito que o senhor está falando. Você tem o direito de discordar, mas eu tenho a obrigação de afirmar, é assim. Dá para você imaginar a conversa no céu? O pai olha e fala para ele, a plenitude dos tempos chegaram. O mundo civilizado fala uma língua só, o grego. Todos estão pacificados debaixo do império tirano. De modo que a missão cumprida agora vai ser fácil ser propagada a todas as nações, porque nunca viverão isso. Uma língua só. Todo o mundo falava grego. Está na hora. Eu tento imaginar a cena. Ele se levanta do lado direito do Pai. Ele pega o cetro de justiça que é dele, antes da fundação do mundo, e coloca sobre o lugar que ele fica sentado à direita do Pai. Ele tira a sua coroa de justiça e coloca no lugar do lado do cetro, e tira o seu manto de toda a autoridade, e coloca sobre esse trono e diz, eis-me aqui, eu vou. E se submete ao ventre de uma mulher por 9 meses. Se submete a usar fraldas. E não eram essas descartáveis que o seu bebê usa não, irmãos. O conceito de higiene era outro, e ele sabia o que era germes e bactérias. Mas eles não sabiam. Mas ele se submeteu. Ele não foi a uma grande propriedade, a um palácio, a uma fazenda. Mas ele foi para Galiléia, a região mais pobre de Israel e uma das mais pobres de todo o Império Romano. Foi aprender a andar. E não pensa você que ele levantou e saiu andando. José segurou ele para andar. José ensinou ele a cortar madeira, a trabalhar a madeira, a ser carpinteiro. José morreu logo. E ele assumiu a responsabilidade
até Tiago e os outros irmãos crescerem um pouco mais, para daí ele com 30 anos, só depois de 30 anos, começar o ministério dele. Ele teve frio, ele teve fome, ele teve sede, ele teve um monte de coisa. Todas as necessidades que nós temos. Se submeteu a pedir água para uma mulher samaritana, por amor a ela. Teve paciência com esse senhor chamado Nicodemos, por amor a ele. Deu pão, deu peixe, deu cura, deu abraço. E nos seus vários abraços, um do que ele recebeu foi o do beijo da traição. Por amor a você. Ele segurou Pedro, consertou a orelha de Malco e seguiu para ser agredido, ofendido, cuspido, julgado injustamente e pregado na cruz. E ficou lá, exposto, por 3 horas. Da meio-dia às 3. E sentir lá o abandono de Deus, o abandono do Pai. Ele disse, por que o Senhor me abandonou? Numa hora dessa, a mente dele já estava tomada pela desidratação, pelas hemorragias, pelas cãibras e pelas dores insuportáveis. O que nos consola é que Isaías 53, sabedor disso, 600 anos, disse, ele viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou nele. Por que ele se alegrou? Porque você estaria aqui essa noite. Porque você estaria aqui ouvindo a mensagem de que não merecemos, não somos dignos, mas Ele nos ama. E Ele nos dá a oportunidade de mudança de vida. De zerar a conta, de começar de novo, de dizer não para o pecado e ter uma nova vida com Cristo Jesus. Feche seus olhos, recline a sua fronte e abra o seu coração. Importa-vos nascer de novo. Espírito Santo de Deus, vem tocar na nossa vida. Vem curar a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração. E que possamos, em nome de Jesus, nessa noite, lembrar do Teu amor, de tão grande salvação. E se há alguém aqui que ainda não teve uma experiência, alcança nessa noite. Abra o seu coração e aceite o Senhor. Não há outra história para te contar. Não há outro argumento para lhe dar que não seja esse. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tu e a tua casa. Para de sofrer. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele fará o resto. Em nome de Jesus. Que você não saia daqui essa noite sem a convicção da sua salvação. Abra o seu coração, abra os teus lábios e confessa o Senhor. Deixa Ele fazer na tua vida. Em nome de Jesus. Amém.